Vamos lá, boa noite, 18 horas e 17 minutos, ao vivo aqui o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais do Radar de Notícias. E a gente está recebendo hoje aqui com bastante alegria a Mônica Veloso, ela que é uma trabalhadora sindicalista, também tem bastante vínculo com questões sociais e é também pré-candidata a deputada federal pelo PDT. Mônica, é um prazer te receber aqui, já tive a oportunidade de conversar com você em outras oportunidades, em outros momentos. E estamos aqui hoje para bater esse papo para que você possa falar um pouquinho do seu pensamento aí sobre a questão política, seja do Brasil, do estado de São Paulo e também aqui da cidade de Guarulhos. Boa noite. Boa noite, Guto, a todos os ouvintes, internautas, todo mundo que acompanha a Rádio Radar de Notícias. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e vai ser bacana esse papo hoje, Guto. Estou ansiosa. Eu tô percebendo que você anda tendo muitas agendas aí na cidade. Bastante. Ontem estava aí, tem agenda hoje, depois que terminar aqui essa participação no Radar de Notícias, tem agenda amanhã também. Agora, conta pra gente aí qual que é o seu pensamento geral sobre a questão política, para começar sobre a participação da mulher na política, porque a gente percebe que os espaços ainda não são nem perto de ser igualitários, né? Como é que você vê essa questão da mulher na política? Guto, é assim, primeiro que eu vejo que está crescendo. Mas, historicamente, espaço político sempre foi um território muito inóspito para as mulheres, né? Um território marcadamente masculino, né? Com pouca promoção, incentivo, estímulo da participação das mulheres. E isso acaba refletindo, não é só nos partidos, em quase todos os espaços de poder, mas especialmente naquele que define política pública, e isso tem uma relação direta com os partidos, né, e com as instâncias de poder que a gente tem constituído, essa baixa representatividade ou representatividade extremamente... É uma subrepresentação, na verdade. Né? Então, a sua participação como pré-candidata e daqui a pouco como candidata também a deputada federal, até tem uma função social também, né? Porque é importante eu sempre que tenho oportunidade, seja aqui nos veículos de comunicação, seja na própria militância e atuação política, sempre que a gente vê uma mulher se dispondo a participar da política, seja como candidata ou como uma liderança, a sociedade tem que abraçar e pelo menos ouvir, né? A questão do voto é uma decisão que a gente vai construindo no processo, mas é importante isso. E sobre os problemas aqui do estado de São Paulo, dessa região metropolitana, da cidade de Guarulhos, o que você pensa sobre quais são os principais desafios de São Paulo e dessa região metropolitana especialmente, que pega Guarulhos, capital, Osasco, enfim, outras cidades? Eu acho que os problemas, eles se misturam, Guto, né? O estado de São Paulo, por ter primeiro que ela não é a capital do país, mas ela tem uma representatividade do ponto de vista econômico, né, e do ponto de vista daquilo que acelera crescimento e desenvolvimento muito forte. Né? E aí a gente vê uma construção, né, de política voltada para aquilo que traz fuga de indústrias. Né? E aí a gente sabe que, em que pese que as novas tecnologias, serviço, comércio, são tão importantes quanto, mas a gente precisa pensar numa cadeia produtiva, num processo de desenvolvimento econômico, como defende o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, ligado ao nosso partido, ao PDT, que olhe todas as camadas, né, e gere emprego decente. Então, quando a gente deixa de produzir para virar, né, um país de commodities, a gente perde a centralidade da responsabilidade também do Estado de gerar emprego, de pensar o trabalho como uma centralidade fundamental como direito social. Né? Hoje a gente vê uma situação de políticas que não se conversam, não tem diálogos. Né? Culturalmente, as políticas são de governo e não de Estado. Né? E a dificuldade que a gente tem vivido, inclusive dos últimos anos para cá, a gente pode falar dos últimos 6, né? Pelo menos, reformas que, do nosso ponto de vista, foram equivocados, que colocaram para a sociedade de que isso traria de flexibilidade, geração de emprego, e aí a gente viu que a geração de emprego é de trabalho precário, né? É de situação de instabilidade social.
nós estamos falando de impacto de insegurança alimentar, nós estamos falando de pessoas que estão perdendo suas casas, né? Então, as pessoas moram debaixo das marquises hoje. Não é só uma questão de desestruturação familiar de uma pessoa que sai de casa, algo assim. Nós estamos vendo uma família inteira, né? Eu já fora. presenciei. Eu acompanhei esse final de semana, até um relato aqui breve, acompanhei como cidadão mesmo, né? Como, enfim, voluntário, uma ação do Sindicato dos Gráficos, que foram entregar marmita para moradores em situação de rua, nem demos publicidade disso, porque é uma questão mais social mesmo. E o que eu fiquei até um pouco surpreso é que em alguns casos não tem só ali um morador de rua individualizado, é a família inteira. Às vezes tem um homem, uma mulher e as crianças naquela situação. Pelo que eu percebo da sua fala até aqui, assim, tem uma plataforma muito ligada à questão da industrialização, da geração de emprego e naturalmente na defesa dos trabalhadores, né? Vi que tem muita gente acompanhando aí, muita gente também. Agradecer a audiência, o pessoal todo aí do Sindicato dos Metalúrgicos, muitos trabalhadores e sindicalistas também acompanhando, viu o Cabeça ali, a Roseli, o ex-presidente também, o Pereira, muita gente, aí o Armando Matos, presidente do PDT também acompanhando. Só que essa questão que você trata da geração de emprego ou do desemprego que a gente vive, ela traz essa questão social, que foi a que você colocou, até a desestruturação da família e também a questão habitacional. Agora você tem circulado muito aqui também pela cidade de Guarulhos. O que você está percebendo aqui da cidade? O que você está dialogando? Eu percebo que você está dialogando muito também com toda a sociedade, com os metalúrgicos da cidade, que é uma categoria importante e relevante aqui na cidade. Tem conversado também com o Márcio Nakashima, que é deputado estadual, que tem uma base forte aqui na cidade. O que você pode falar disso para a gente? Bom, primeiro que a minha relação e a minha ligação com Guarulhos vem desde o início da minha trajetória política sindical, né? Eu sou ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, região, como vice-presidente, eu estou licenciada. E acabou que o meu caminho de trabalho na luta sindical ganhou um espaço dentro do Estado e no Brasil, pela Confederação, para construir e defender as políticas industriais que a gente, né, propõe e procura construir a interlocução, seja com o setor empresarial, seja com o setor público, né, ali com os representantes que a gente tem. E Guarulhos, nesse sentido, sempre fez parte muito contundentemente dessa construção também. Já foi uma cidade muito mais industrial, nós perdemos muitas indústrias, e eu como o Brasil como disso, um todo, né? Como o Brasil como um todo. E eu volto a dizer, né, bom, se a gente for olhar novas tecnologias, né, a revolução agora que a gente está vivendo, a quarta revolução, que é a indústria 4.0, ela olha para o lado da tecnologia sem levar em consideração a centralidade do trabalhador. Então, hoje, a gente não tem política de qualificação profissional que dê condições para que as pessoas possam ser realocadas. Nós estamos falando de uma educação, lamentavelmente, inclusive com as dificuldades que a gente viveu com o distanciamento social, né, e uma crise, uma guerra pandêmica que ainda não acabou para nós, né, do Covid-19, que está deixando à margem novamente a nossa juventude da possibilidade não só de retomar seus estudos com a condição de qualidade, mas de buscar depois um espaço nesse mercado de trabalho. E aí, Guto, é assim, toda crise, ela primeiro afeta os jovens da periferia e afeta as mulheres. Com dados estatísticos, o Diese já divulgou isso amplamente, 7 milhões de mulheres perderam o emprego no período pandêmico, né? Então, assim, nos períodos de crise são esses grupos mais fragilizados que têm seus direitos mais violados ou perdem as condições ali de estar no mercado formal. E na hora da retomada, são os últimos também que retomam o emprego. O emprego que está colocado para essas pessoas está dentro de uma lógica de precariedade. Então tem que ter também um movimento de qualificação então, dessa mão de obra, né? Quando a gente olha para todas... o nível salarial, um ponto que é interessantíssimo na indústria, e aí é uma pauta que o PDT traz, o próprio Ciro Gomes traz e outras lideranças políticas também trazem, é a questão da reindustrialização do país, porque o nível salarial na indústria é maior. O cidadão, a cidadã, o homem ou a mulher que trabalha na indústria, normalmente tem um salário maior. Então, quando você tem um salário maior, você consegue, enfim, ter uma qualidade de vida melhor, você consegue qualificar um pouco a educação dos seus filhos. Por isso que a importância de se defender a indústria. Todos os setores são importantes, é importante também estar linkado com as questões tecnológicas, porque isso não vai voltar atrás, mas é importante a qualificação, né, mãe? Exatamente. Então, você acaba tendo uma junção de situações
que vai agravando os aspectos sociais, e não só daquele que tem um emprego formal. Porque a família é constituída por um conjunto de pessoas, né? Então, quando a gente vai conversando com o pessoal aqui em Guarulhos, o metalúrgico tem pessoas que estão desempregadas ou estão trabalhando nas plataformas, né? E as plataformas oferecem o quê de proteção social, oferecem o quê de condições de trabalho para essas pessoas que estão 13, 14 horas atuando aí de forma, além da situação dos perigos, de condições precárias de trabalho, de baixo salário, né? Então, essas pré-condições de desigualdade, elas aprofundam a desigualdade. E nisso, a gente junta um efeito muito complicado, Guto, que é a questão da violência, né? A gente está vivendo todos os tipos de violência, infelizmente, a institucional, aquela que ameaça a nossa democracia, enfim, muitos problemas. Mas as mulheres, numa situação, inclusive da pandemia, passaram a ser mais prejudicadas ainda, no caso daquelas que são vítimas de violência, a casa delas se tornou o espaço mais perigoso para ela permanecer. E o companheiro, deputado Márcio Nakashima, tem um trabalho voltado para essa política, que não é só de combater a violência, mas de construir situações, não só de equipamento público, mas que dê condições dessa mulher se reinserir como uma cidadã, né? E reestruturar a sua vida como trabalhadora, como mulher, como ser humano. Então, eu acho que esses elementos e a estrutura aqui de Guarulhos, que além de ser, já foi parque industrial, mas também já foi parque de grandes lutas, né? Palco de lutas importantíssimas, sim, não só da indústria, mas de lutas sociais. Eu sei que a cidade agora está numa luta forte em relação à questão do taxa do lixo, né, por exemplo, né, e a gente sabe o quanto isso, no momento em que a gente tem que contar as moedas para comprar 1 quilo de tomate, né, 1 litro de óleo que está R$10, então isso faz muita diferença para aqueles que têm um salário mais baixo e não sabe, né, fica naquela dificuldade de saber se usa o salário para pagar tributo, para pagar aluguel, ou se usa o salário para comer. É um desafio muito grande. Mônica, a gente está caminhando aqui para encerrar essa entrevista, uma primeira apresentação sua aqui. Só para concluir, como é que você acha que uma deputada federal, assim, se você for eleita, pode contribuir para superar esses problemas representando a população do estado de São Paulo lá em Brasília? Tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes para falar aqui, para toda Guarulhos e região, né, que está aqui com a gente. Quero agradecer aí toda a audiência que a gente está tendo. E aí uma fala importante para as mulheres, mas também para os homens. A importância do voto, ele define a política pública. Então, quando a gente fala de manter a resistência ou ter ali o voto de protesto, deve ser aquele que vai, de fato, representar a mudança que você quer para a sua vida, diretamente ligada ao seu trabalho, à sua vida social, à sua vida na comunidade. Um deputado federal, ele tem esse papel de pensar as políticas voltadas para aquilo que dá as condições, não é só para a cidade de Guarulhos, mas para o estado de São Paulo, retomar a política de desenvolvimento. A gente tem que pensar que aquilo que nós perdemos enquanto direito, do ponto de vista da classe trabalhadora, precisa aumentar as bancadas para que a gente possa defender nossos direitos, não só para não perder, mas buscar resgatar de forma mais qualificada aquilo que nós perdemos, né? Então, eu acho que, olhando desse ponto de vista e olhando que as mulheres são 53% do eleitorado, nós podemos fazer a diferença e seremos a diferença para a mudança das eleições de 2022, eu não tenho dúvida disso. Tá certo, Mônica, é um prazer falar contigo aqui. Fica aí os microfones abertos do Radar de Notícias para sempre fortalecer a democracia e promover a diversidade do debate político na cidade de Guarulhos e na região. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos aqui com o Pedro Notaro. Obrigado, Mônica. Obrigadão. Tchau, Guto. Tchau, pessoal. Valeu.